Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que passamos? Todo mundo bem quietinho em oração, não é? Vamos continuar pedindo a misericórdia de Deus, vamos continuar pedindo com humildade para a gente passar por essa situação de uma maneira tranquila. Pode ser? Então tá bom. Crianças, olha, a tia Dirce vai corrigir com vocês uma atividade impressa, grandezas e medidas, tá bom? E antes de eu iniciar a correção, já vou deixar destacado qual a tarefa que você tem a obrigação para entregar pra gente, tá certo? É uma tarefa também na folha de matemática, falando sobre os poliedros, tá certo? Vai ser corrigido em outra aula, então, terminando os vídeos, se organiza o momento que for melhor para você e já prepara essa tarefa para nós, tá bom? Então vamos lá, ó. Na atividade falando sobre grandezas e medidas, o exercício número 1 diz assim, ó, para completar a frase, né, as frases que aparecem aqui embaixo, complete as frases, relembrando aquilo que nós estudamos sobre grandezas e medidas. Bom, na primeira questão, né, ele traz pra gente assim, ó, o quilograma e o grama são unidades de medida de massa, certo? Então, na primeira lacuna aí, você vai completar com a palavrinha massa. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, certo? Então, a segunda lacuna, 1000 gramas. Se você chega no supermercado e compra 1 quilo de carne, para você conseguir o quilo da carne, 1 quilo, 1000 gramas. Então, se alguém falar, comprei 1 quilo de carne, comprei 1000 gramas de carne, compramos a mesma quantidade, porque 1 quilo corresponde a 1000 gramas, certo? Então, medida de massa, 1000, na primeira alternativa. Na outra, ele traz assim, ó, o miligrama é a menor medida de massa. 1 grama é o mesmo que 1000 miligramas. Então, no outro espaço também, você vai completar com 1000. Né? Quando ele fala miligrama, coisa pequena, peso muito pouco. É muito usada essas medidas, pessoal, em medicamentos. Né? Às vezes, um determinado medicamento, a composição daquele remédio, ele coloca 1 grama de um determinado produto. Né? Então, é uma quantidade pequena, tá bom? Então, para 1 miligrama, né, é a menor unidade de medida de massa. Aí ele coloca a tonelada, já é o contrário da miligrama, que tem a miligrama de pequenininho, tem a tonelada de grandona. Então, olha, a tonelada serve para medir grandes massas. Uma tonelada corresponde a 1000 quilos, certo? Então, fala assim, ó, meu pai colheu 1 tonelada de feijão. Meu pai colheu 1000 quilos de feijão. Então, ele é utilizado para medir quantidades enormes, quantidades grandes, certo? O de baixo, ó, mililitro e litro são unidades de medida de capacidade, certo? Então, nessa daí, eu vou completar com a palavra capacidade, que seria... Qual é a quantidade de líquido que cabe nessa embalagem, naquela embalagem, não é? Então, de acordo com o tamanho da embalagem, a quantidade de líquido que cabe ali dentro corresponde à sua capacidade, tá certo? E 1 litro, ele equivale a 1000 mililitros, certo? Então, ó, massa, 1000, capacidade, 1000. Primeira atividade. No exercício de baixo, né, o exercício 2, nós temos algumas situações problemas e essa primeira aí, a letra A, ele fala que o Gabriel colocou 2 pacotes de farinha de trigo de mesma medida. Então, quer dizer que os 2 pacotes pesavam o mesmo tanto. Numa balança de 2 pratos. Antigamente usava-se muito essas balanças, né? Hoje já não é tão usual porque tudo é elétrico, tudo é mais moderno, mas antigamente, muito tempo as pessoas usaram balança no estilo que você vê aqui.
Aí ele diz assim, ó, além dos pacotes, já havia nos pratos alguns pesos com as respectivas medidas de massa indicada. Ele pergunta assim, ó, se as balanças estão em equilíbrio, então qual é a capacidade da massa de cada pacote de farinha? Então, em um prato eu tenho um peso de 10 quilos. No outro prato eu tenho um peso de 4 quilos e 2 pacotes de farinha de trigo. Bom, eu quero saber quanto pesa a farinha de trigo. Primeira coisa que eu faço, o peso maior, o peso que eu tenho dentro de um prato é 10 quilos. Então eu tenho que tirar o peso. O peso maior vai tirar o peso menor, certo? Para mim poder descobrir qual é a massa dos 2 pacotes de farinha de trigo, né? Então olha bem, ó, eu vou descartar o peso menor do segundo prato. Então 4 para 10, 6. Certo? Isso significa que os 2 pacotes de farinha de trigo juntos pesam 6 quilos, os 2 pacotes. A pergunta é, qual é a massa, né, de cada pacote de farinha de trigo? Aí 6 dividido por 2, 3 vezes 2, 6, né? Então, cada pacote de farinha de trigo pesa 3 quilos, tá bom? E você aí do lado, elabora a sua resposta. Eu coloquei cada pacote de farinha de trigo pesa 3 quilos, certo? Então eu peguei o peso maior que tinha em um dos pratos, tirei o peso do outro prato, o que sobra representa o peso dos pacotes de farinha de trigo. Como são 2, eu dividi por 2 e cheguei no peso de cada um dos pacotes, certinho? A letra B ele traz assim, ó, que a Adriana vai fazer um churrasco na casa dela e ela convidou alguns amigos. Vamos falar para a Adriana fazer o churrasco depois que acabar essa situação, né? Aí todos nós podemos nos reunir com a nossa família, os nossos amigos. Aí ela foi no supermercado, ela comprou 2 quilos de contrafilé, 1 quilo de picanha, 1,5, 1,5 kg de cupim, 1,5 kg de asinha de frango e 1,5 kg de linguiça suína. Aí eu quero saber quantos gramas de carne a Adriana comprou. Veja bem, lá no problema, os pesos, né, a quantidade de produto que ela comprou foi dado em quilo. A pergunta foi colocado em grama. Eu quero saber quantos gramas de carne ela comprou no total. Bom, primeira coisa, 2 quilos de contrafilé. 2 quilos de contrafilé é a mesma coisa que 2.000 gramas. Eu vou transformar o quilo em grama e vou adicionar tudo. Pode fazer diferente, tia? Pode, né? Você pode somar 2 com 1,5, né? E no final transforma em grama. Eu acho mais fácil porque tem criança que não, né? Nós não aprendemos ainda a somar número decimal junto com o número inteiro. Então eu já transformo tudo em grama, facilita o resultado final. Então olha, 2 quilos de contrafilé, 2.000 gramas. 1 quilo de picanha, 1.000 gramas, certo? 1.000 gramas. 1,5 kg de cupim, 1.500 gramas, certo? 1.500 gramas o cupim. 1,5 kg da asinha de frango, 1.500 gramas, certo? E no final, 1 kg da linguiça suína. Então, 1 kg da linguiça suína, né? 1.000 gramas. Lembra que eu disse no início? 1 kg corresponde a 1.000 gramas. Então, eu transformo tudo em grama por conta da pergunta, já sigo, tá bom? Então, aqui, ó, 0, 0, 5 e 5, 10, vai 1. 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, o que ela comprou? 7.000 gramas de carne, que é a mesma coisa que 7 quilos, tá bom? Então, ele pergunta, quantos gramas de carne a Adriana comprou? Eu respondi, Adriana comprou 7.000 gramas de carne, tá? Olha, veja bem o que acontece aqui na letra C. Na letra C, ele está dizendo assim, ó, quando
Quando a jarra a seguir está cheia, Patrícia consegue encher 5 copos de medida de capacidade de 200 ml. Eu pergunto, quantos litros de suco ela vai precisar para encher 15 copos? Olha bem, ó, ela tem uma jarra cheia de suco, certo? E ela tem 5 copos. 200 ml não é muita coisa. Lembra aquele copo que a gente bebia água lá na escola, que era oferecido para o aluno que não levava a garrafinha beber lá na escola? Aquele copo, ele corresponde a 200 ml de água. Então veja bem, ó, 200 ml é uma unidade de medida menor que 1 litro, certo? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? O que eu preciso descobrir? Ela não consegue encher 5 copos de suco? Cada copo não comporta 200 ml de água? Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é a quantidade de líquido que ela vai precisar para encher os 5 copos de 200 ml. Eu vou fazer assim, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. 1000 ml, que corresponde a 1 litro, certo? Então, quer dizer, se eu tomar 5 copinhos de água, daquele que nós tínhamos lá na escola, se eu tomar 5 copinhos daquele durante o período de aula, no final da aula você terá tomado 1 litro de água, não é? Então veja bem, ó, se ela consegue encher 5 copos de 200 ml com 1 litro, aí ele pergunta, quantos litros de suco ela vai usar para encher 15 copos? Aí o que eu posso fazer? Ó, eu vou pegar os 15 copos que eu quero, certo? E eu vou dividir esse 15 por 5, porque 5 é a quantidade de copos que ela consegue encher com 1 litro. Então, olha, 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Certo? Tia, tem outra opção tem outro raciocínio para resolver esse problema? Tem. Você pode escolher um outro caminho e chegar no mesmo resultado. Eu optei por esse aqui porque eu achei mais simples para a sua idade. Então, olha, 200 ml é o que cabe dentro de cada copo. Multipliquei por 5 para mim descobrir os 5 copos vai dar 1 litro. Aí, ó, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Esse litro, 5, 10, 15. Então, ela usará 3 litros de suco para ela poder encher os 15 copos de 200 ml, tá bom? Organiza sua resposta direitinho, escreve direitinho, tenta melhorar a letra, viu, rapaziada? Na letra D, ele fala que o Tiago comprou 4 garrafas de água, igual mostra no desenho, né? 1, 2, 3, 4 garrafas de água de 2 litros. Essa tem 2, essa tem 2, 2, 2. E essa daqui tem 500 mililitros, que é a mesma coisa que meio litro. Então, essa aqui cabe 2 litros, essa aqui cabe meio litro. Tá, vamos ver o que ele pergunta para nós aqui do lado, ó. Quantos mililitros de água o Tiago comprou? Então, ele quer saber quantos ml de água. Bom, vamos lá. Quantas garrafas de 2 litros ele comprou? Não foi 4? Não foi? Então, se ela tem 2 litros, se 1 litro é 1000 ml, 2 litros vai ter 2000 ml, certo? Eu vou multiplicar o 2000 pelo 4, que eu já descubro quantos ml de água eu tenho nos 4 litros de água, nas 4 embalagens de água. 4 vezes 0, 0, 0, 0, 4 vezes 2, 8. O que isso quer dizer? As 4 garrafas maiores, que tinham 2 litros, vai ter no total 8.000 ml. A garrafinha pequena, né? Ela tem 500 ml, então basta somarmos, né? 0, 0, 5, 8, certo?
Então, no final, o Tiago comprou 8.500 ml de água, tá bom? Tem outra forma de fazer? Tem. Se você fez usando um caminho diferente, mas você chegou em 8.500 ml, não está errado, tá certo? É uma maneira diferente de resolver a mesma situação. Veja bem na letra E. Ele fala assim, ó. João Pedro montou uma barraca de sucos na festa junina da escola. Ai, que vontade, hein, gente? Ele vende 50 copos de 200 ml. Então, veja, ó, ele vendeu 50 copos, 200 ml, aquele copinho lá da escola, né, que a gente usava para beber água. E aí ele pergunta, sabendo-se que ele havia feito 12 litros do suco, quantos litros sobraram? Bom, pessoal, nesse aqui, nós podemos fazer assim, ó. Quantos copos ele vendeu? 50. Quantos ml tinha dentro de cada copo? 200. Então, olha bem, ó. Um copo tinha 200 ml. Ele vendeu 50. Aí eu vou multiplicar por 50 para me descobrir quantos ml de suco eu vou ter em 50 copos. Acompanhe comigo. Os 50 é uma dezena exata. 1, 2, 3. Aí eu já desço os 3 zeros. 1, 2, 3. Olha o que eu fiz, ó. Eu peguei o zero dos 50, mais os 2 zeros do 200, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 vezes 2, 10. Vamos agrupar. Unidade, dezena, centena, 10.000 ml. O que significa 10.000 ml? Significam 10 litros do suco, certo? Então, ele vendeu 10.000 ml, que é igual a 10 litros, certo? Para ele poder descobrir quantos litros sobraram, eu posso pegar 12.000 ml, né? Que é a quantidade de ml que eu tenho dentro desse total de litros de suco que ele fez e tirar os 10.000 ml que ele já conseguiu vender, certo? Então, ó, 0, 0, 0, 2. Então, veja bem, ó, esses 2 ml aqui é a mesma coisa que 2 litros, tá ok? Então, ele perguntou, quantos litros sobraram? Sobraram 2 litros de suco, tá bom? Veja bem a letra F, ó. Um caminhão transporta 5 toneladas de mercadoria. Na primeira parada, então, vamos imaginar 5 toneladas. Vamos imaginar um caminhão carregado de, sei lá, areia, né? Um caminhão carregado de areia foi levar aquela areia na construção. Ele fala que tinha 5 toneladas, certo? 5 toneladas corresponde a 5.000 quilos. Lembra no início que nós dizemos que uma tonelada corresponde a 1.000 quilos? Então, 5 toneladas e 5.000 quilos. Ele fala que ele parou e entregou 2 toneladas na primeira parada. E entregou o restante na segunda. Aí ele pergunta quantos quilogramas, ele entregou na segunda parada. Então, se na segunda parada, olha bem, ó, na segunda parada ele entregou 2 toneladas, é a mesma coisa que 2.000 quilos. Basta subtrairmos, né? Os 3.000 é o que sobrou para ele entregar na segunda parada, tá bom? Então você pode responder. Na segunda parada foram entregues 3.000 quilos de mercadoria, tá certo? Ó, corrige direitinho, confere o gabarito, fiquem bem, tá certo? E tranquilos dentro de casa. Tchau, pessoal, até a próxima.